Hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada sobre indicadores fundamentalistas. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, durante as últimas semanas eu tenho feito aí alguns vídeos sobre análise fundamentalista, certo? E na semana passada eu trouxe alguns indicadores fundamentalistas e como eles funcionam, né? Como a gente pode utilizar eles nas nossas análises. E como esse assunto é um assunto muito extenso, eu comentei no vídeo passado que talvez eu fizesse outros vídeos com outros indicadores, né? E hoje eu separei alguns outros indicadores para trazer para vocês, para complementar aí esse assunto, né? Então, na semana passada eu falei sobre preço sobre lucro, PL, né? Taxa de retorno, preço sobre valor patrimonial, PSR, que é o Price Sales Ratio, EBITDA, Payout e Dividend Yield. Essa semana, então, eu vou trazer alguns outros que são ROI, ROIC, dívida líquida sobre patrimônio líquido e as margens bruta, operacional e líquida, certo? Então vamos começar. O ROI, R-O-E, ele é a sigla do inglês, que é Return on Equity. O que é o Return on Equity? É justamente a taxa de retorno sobre o patrimônio dos acionistas, né? Então, a gente calcula essa taxa dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Então, esse indicador ele mostra muito bem como que a empresa gera valor para os seus acionistas. Então, o acionista coloca dinheiro lá e quanto que essa empresa gera por ano para esse acionista. Na mesma linha aí do ROI, a gente tem também o ROIC, que é Return on Invested Capital. E qual que é a diferença entre os dois? O ROE, que é o Return on Equity, ele vai trazer só o retorno sobre o patrimônio dos acionistas, né? Já o ROIC, ele engloba o patrimônio dos acionistas com o capital de terceiros, que são as dívidas. Então, o ROIC ele traz muito melhor qual que é a capacidade da empresa de gerar recursos com o capital investido nela, né? Não só com o capital dos acionistas. Então a gente sabe que, por exemplo, uma empresa ela pode estar extremamente alavancada, então ela ter um pouquinho de capital dos acionistas, um monte de dívida e ela gerar bastante retorno. Então o ROI vai estar lá em cima, né? Porque o patrimônio dos acionistas é pequeno em relação ao o retorno que ela traz, o lucro líquido, mas na verdade o retorno o quanto que ela consegue fazer de retorno total ali do capital investido é menor. Então por isso que a gente usa também o ROIC, para a gente conseguir ver o capital total. Como que a empresa consegue trazer retorno em cima desse capital total. Ainda sobre essa questão de capital de terceiros, né, eu já falei bastante aqui no canal sobre dívida. Então a gente tem o indicador da dívida líquida. A dívida líquida por si só o valor da dívida líquida é interessante para você poder comparar com outros meses, né? Então com outros anos, então você saber se a empresa está diminuindo ou aumentando a dívida, mas você não consegue utilizar só o número puro da dívida líquida para fazer comparações. Uma empresa maior ela pode ter uma dívida muito maior e a relação dessa dívida na operação dela não ser tão pesada, né? Do que numa empresa pequena. Então, para a gente poder fazer uma comparação ali sobre essa dívida líquida para poder trazer
uma comparação entre várias empresas, né, a gente tem a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então, a gente consegue saber qual que é o nível de endividamento, muitas vezes vocês vão ouvir isso, né, nível de endividamento da empresa. Quanto por cento do patrimônio líquido dessa empresa está comprometido com dívidas, certo? E a gente tem também as margens. Então, dentro das margens, a gente tem 3 que a gente utiliza: a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida. Então, a margem bruta, ela leva em conta ali os custos de produção, né? Mas ela não leva em conta os custos de administração, custos de vendas, de marketing, todo esse tipo de coisa. Então, é o custo da produção pura. Então, por exemplo, se eu faço uma peça X, quanto que eu gasto de matéria-prima, de mão de obra, de energia elétrica, os custos relacionados à produção daquele produto em si. É interessante a gente ver a margem bruta para saber se o core business ali, a alma da empresa, se é rentável. Se ela já não tem uma margem bruta interessante, muitas vezes nem quando a gente olhar os outros indicadores vai valer menos ainda. Então é um ótimo indicador para a gente olhar se a atividade da empresa em si é interessante. Porque também pode ser que a margem líquida dela, por exemplo, esteja deficiente, tenha problemas, né? Mas se a margem bruta for interessante, pode ser um indicativo de que a empresa ela só precisa ter uma gestão mais eficiente para ir para frente, né? Quer dizer que o negócio em si é rentável. Então, indo mais para frente, depois da margem bruta, a gente tem a margem operacional, que nessa margem operacional, aí ela vai entrar com os custos, né, custos e despesas administrativas ou outras despesas ali. Então, a gente consegue ter uma noção melhor sobre a atividade geral da empresa do que pela margem bruta. Mas é aquilo que eu falei, a margem bruta ela serve mais para a gente ver a atividade em si da empresa, e a margem operacional ela vai trazer um pouquinho mais sobre a situação atual da empresa, né? E a gente tem também a margem líquida, que é puramente o lucro líquido pela receita líquida. Ponto. É o quanto de retorno que ela trouxe, acabou. Entendeu? Então, quando a gente começa a comparar a margem líquida, a margem operacional e a margem bruta, a gente começa a ver onde talvez que esteja o problema, né? Às vezes a gente tem uma margem líquida ruim, mas tem uma margem operacional boa. Pô, então o problema da empresa está nesse meio, tá? Entre os custos operacionais, né? E o resultado líquido em si. Já, às vezes, ela pode ter uma margem líquida ruim, uma margem operacional ruim e uma margem bruta boa. Pô, pode ser que o problema esteja ali entre a margem bruta e a margem operacional. Ou seja, talvez seja o caso de cortar gastos administrativos, de tentar trazer novas soluções ali para gerir a empresa de uma forma mais eficiente, esse tipo de coisa. E se a margem bruta estiver ruim, talvez seja o caso de mexer na produção em si. Então, cortar custos com matéria-prima, talvez mudar qual material que é utilizado, mudar a mão de obra, talvez trazer uma mão de obra mais qualificada que vai ter, que apesar de você pagar um pouquinho mais, ela vai ter uma produção maior, então ela vai compensar no longo prazo. Então você consegue ter algumas ideias ali de gestão olhando para essas margens, né? Bom, acho que deu para complementar legal aí essa parte dos indicadores. Sinceramente, esses indicadores desse vídeo e do vídeo anterior são os mais utilizados, tá? São os básicos, né? Tanto que eu quis fazer esse vídeo aqui hoje justamente porque eu percebi que tinha mais coisa para trazer para vocês, né? Sobre indicadores básicos.
Mas existem outros indicadores, mas não sei se vale muito a pena trazer aqui nessa série de vídeos, tá? Bom, se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição, podem entrar em contato comigo à vontade. E por hoje é isso, até a próxima. Tchau, tchau.